Olá, meu nome é Igor e você está no canal Aprendiz de Alma. Neste vídeo falaremos sobre a doutrina dos Nicolaítas ou sobre o Nicolaísmo. Bom, em Apocalipse capítulo 2, a expressão doutrina dos Nicolaítas aparece 2 vezes. Na revelação dada a Yohana, o nosso Mashiach deixou bem claro que detesta a doutrina dos Nicolaítas. É importante pontuarmos este aspecto porque o Mashiach, há 2 de suas comunidades, alertou, não relevou essa prática. É importante que você marque na sua mente e no seu coração que o Mashiach detesta o Nicolaísmo. Ele detesta a doutrina dos Nicolaítas. Bom, e o que é a doutrina dos Nicolaítas? Se olharmos algumas Bíblias de estudo, no rodapé dessas Bíblias, não encontraremos a resposta para o que é Nicolaísmo ou para quem eram os Nicolaítas. O que encontramos nesses rodapés não são esclarecimentos, mas uma mistificação do que seria o Nicolaísmo. E assim como não encontramos nesses rodapés o verdadeiro significado do Nicolaísmo, também não encontramos nos anais da história e da arqueologia nenhuma seita com esse nome. Porque é isto que os rodapés dizem, que o Nicolaísmo seria uma seita, seria uma forma de pensar diferente. Enfim, não é essa a explicação correta. A explicação correta para o Nicolaísmo só encontraremos em dicionários etimológicos. Confesso a vocês que por muito tempo eu não encontrei essa resposta, porque eu não conhecia a etimologia da palavra e não encontrava em dicionários convencionais a etimologia da palavra Nicolaíta ou Nicolaísmo. Então, tendo encontrado um dicionário com a etimologia da palavra, descobri que Nicolaísmo vem de Nikos, que significa dominador ou conquistador, que é o mesmo nome dado à marca Nike, que vem de Nike, que é a deusa da conquista. Então, Nikos significa dominador ou conquistador, e Laos significa leigos, ou seja, a doutrina dos dominadores dos leigos. E por que seria tão importante para nós hoje entendermos o que é o Nicolaísmo? Considerando que a maioria dos irmãos desconhece o que é o Nicolaísmo. Bom, talvez você tenha percebido e talvez não, mas deixa eu te explicar em detalhes. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos,
as assembleias, elas não correspondiam à prática que nós temos hoje. Era diferente. O que transcorria, o que acontecia naquela época era bastante diferente do que acontece hoje, porque naquela época o que acontecia eram assembleias. Posteriormente eu devo fazer um vídeo explicando como eram as assembleias da época dos apóstolos em comparação com o que vemos hoje. Então, o nicolaísmo é a prática de clérigos dominarem leigos. E é muito importante que você entenda não haver nenhuma base bíblica para que exista esse domínio. Do contrário, haveria uma contradição dentro das escrituras e não há. Só para que você tenha uma noção, nas assembleias originais, todas as pessoas tinham direito à palavra. Ou seja, até poderia acontecer de alguém iniciar um discurso, como por exemplo o apóstolo dos gentios, Shaul, iniciou. Porém, todos tinham direito à palavra. Isso é básico, para que você entenda, inclusive 1 Coríntios capítulo 14, no qual fica claro que todos poderiam profetizar, todos poderiam falar em línguas e que tudo fosse feito com ordem. Então o nicolaísmo é exatamente o que vemos hoje dentro da religião. O nicolaísmo é facilmente ilustrável por um homem segurando um microfone e sendo ali o preletor, sendo ali o pregador, o único que tem voz, o único que porta o conhecimento. E isso é proveniente de um dogma católico no qual eles criam que o padre representava uma chia num véu de carne. E isso foi importado para o protestantismo. Mas o movimento original, as assembleias, não eram assim. É importante, pontuarmos que uma chia, a exemplo do seu contato com os apóstolos, tinha uma relação natural, uma relação onde existe a possibilidade de alguém pedir a palavra e fazer perguntas, como tantas vezes os seguidores do Machia faziam perguntas, e até mesmo de hoje, na expressão do corpo do Machia, de cada um se apresentar com algo edificante, conforme está em 1 Coríntios também. Que cada um traga ou um salmo, o outro traz uma palavra, e assim somos edificados mutuamente. É isso que nós temos visto no meio das religiões e denominações. E aqui, na verdade, cabe um ponto importantíssimo, porque só o conhecimento do que é o nicolaísmo e entendermos que ele existe ainda hoje e que é algo que o Machia detesta, não esquecendo
desse primeiro ponto importantíssimo são as consequências. Meus irmãos, minhas irmãs, a mentira, o erro sempre tem consequências. Sempre tem. Então, o nicolaísmo é um terreno fértil para a idolatria, onde você só dá ouvidos ao seu pastor, onde você só reconhece ou só é reconhecido por aquele líder. Também ocorre bastante desunião entre as pessoas, porque um povo unido, na verdade, tende a não dar tanto ouvidos para um ser humano só. Afinal, o espírito, a ação do Altíssimo ocorre em todas as pessoas e não apenas em uma pessoa. Isso tudo é muito sério, isso tudo diz respeito à expressão do corpo do Mashiach na Terra. E espero que você leve bastante a sério o erro no qual possivelmente você está enfiado. Porque, apesar de produzir alguns frutos, o nicolaísmo é nocivo, o nicolaísmo é detestado pelo Mashiach, o nicolaísmo leva à desunião, leva a que as pessoas não se considerem mutuamente, porque existe um semideus, por assim dizer, que deve muito mais ser ouvido do que os outros irmãos. E aí há um problema enorme no corpo do Mashiach, porque as pessoas não querem se ouvir. As pessoas, elas querem ouvir o líder, elas querem ouvir o portador da luz. Vocês estão me entendendo? O homem que é o portador da luz ali para eles, naquele momento, ali na frente. E essa prática tem várias consequências que, nesse momento, eu não consigo, sem uma reflexão aprofundada, trazer para vocês, mas com certeza existem consequências sociais, relacionais, e que você está fazendo parte, sabe? Você está ainda agarrado com isso, preso a isso, vivendo uma mentira, né? E sendo conduzido por um cego. São cegos guiando cegos, você me entende? Existem trabalhos de irmãos bastante sérios, mas se for realmente um trabalho sério, vai, nesse momento em que o conhecimento tem se multiplicado tanto, vai eliminar o nicolaísmo, vai parar de fazer cultos, que eu faço um desafio aqui a todos. Na igreja primitiva ninguém fazia culto. Reuniões, assembleias, não eram cultos. Então, se for um ministério sério, se for um trabalho sério, vai deixar de fazer cultos para fazer reuniões. Vai colocar as cadeiras em círculo, ou como nas sinagogas vai colocar, né, as cadeiras nos cantos, de costas para as paredes, né? E no meio alguém vai poder ler a escritura, porém todos terão direito à palavra. Esse é o formato que nós vemos dentro da escritura, e não existe nenhum outro formato que não seja um formato sincretizado. O que nós temos hoje é um sincretismo, é algo misturado, aberrante, e isso tem consequências, tem frutos ruins. É só isso que eu tenho a dizer para vocês. E um povo que não fala nem dentro de casa, como é que vai falar na rua? Se você não tem voz dentro da tua casa, como é que você vai se sentir à vontade para falar na rua? Então não adianta mandar o povo, as pessoas, irem pregar o evangelho na rua, se nem dentro da tua casa, no meio da tua família, você não tem voz, você não se expressa, não pode se expressar. É mais uma consequência do nicolaísmo. É terrível. Bom,
não é que impeça, sabe? Mas é algo que definitivamente coíbe bastante, sabe? Dificulta bastante. A tendência é o irmão, a irmã ser sempre um ouvinte, né? E muito menos um praticante, porque para praticar o ideal é que pratique primeiro na sua família. Daí a importância dos dons, motivo para um outro vídeo, tá bom? Então agradeço por você ter assistido o vídeo, era só isso que eu queria trazer, é um alerta grave e espero que você repense a sua forma de viver a fé, de viver o caminho, retornando às veredas antigas, abandonando o nicolaísmo, abandonando, né, aquilo que o Machê detesta, tá bom? É muito sério. Então, quem quer ser noiva, que seja obediente. Shalom, meus irmãos.